Oi, professora Ingrid Marise aqui. Voltamos com a continuação da aula da Era Vargas. Já tem vídeo falando como que Vargas pegou poder, como ele entrou no governo provisório. Se você ainda não viu, assiste lá. E esse daqui é o governo constitucional. Vamos falar sobre a Constituição de 34, essa Constituição varguista, que tem um caráter bastante aberto a novas questões do Brasil, principalmente a questão trabalhista. Vargas institui ali que vamos ter o voto secreto e que dentro disso estará também uma nova forma de organização do trabalho chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. É uma cópia da Carta de Lavoro da Itália, é uma cópia, mas aos moldes tupiniquim. O que ele traz aqui, gente? A questão da jornada de trabalho, a proibição do trabalho para menores de 14 anos de idade, o descanso do trabalhador, as devidas indenizações remuneratórias quando se não tem justa causa e também a regulamentação das 8 horas de trabalho diária, o que dá aí as 44 horas semanais, sendo que aos sábados há uma redução. Essa Constituição também marcou o início da política desenvolvimentista do Brasil, com um foco na área da industrialização, essa questão dessa proteção dessa indústria nacional. Outra coisa que essa Constituição inova é sobre a questão da educação. Getúlio Vargas vai dar uma prioridade aí para o ensino obrigatório, gratuito. Isso ele vai chamar, a gente vai falar muito disso na próxima fase da Constituição, que é com o Capanema, um grande educador brasileiro, que vai fazer essa reforma educacional do Brasil, porque nós estamos vivendo o momento dos pioneiros da educação. E como vocês já sabem, vamos ter o voto feminino, que já foi debatido no vídeo anterior. Mas segue-se ainda não podendo votar no Brasil analfabetos, quadros da Igreja Católica e conscritos do Exército e da Marinha. Mas antes da gente entrar de fato no governo constitucional, preciso mostrar para vocês algumas forças políticas que estavam em atuação no Brasil, graças aos grandes cenários internacionais, porque a gente tem que lembrar que estamos pós a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, estamos no período entre guerra, então a Europa está vivendo aquele momento de reconstrução da primeira e se preparando para ir para a segunda. Então, várias forças ideológicas estão, como se diz assim, influenciando fortemente as ideias aqui no Brasil. E para começar, a gente vai apresentar para vocês a AIB, Aliança Integralista Brasileira. Essa aliança está baseada na força do fascismo. Então, o que é o fascismo? O fascismo é uma corrente ideológica surgida lá na Itália por Benedito Mussolini, que tinha como ideia principal a ideia do fecho, né? A ideia de você estar em união. Por quê? Ele queria uma reconstrução do patriotismo e da história da Itália, outrora, que já foi o grande Império Romano. Então, eles vinham, como se diz assim, decadente da Primeira Guerra Mundial, né, por ter sido acusados de traidores e aquela coisa toda. Então, a Itália estava no movimento ali de reconstrução dessa história nacional. Porém, a gente sabe muito bem aonde isso tudo acabou. A gente sabe que Benedito Mussolini foi um dos maiores ditadores da história, mas naquele período a Aliança Integralista não tinha ainda esse vislumbre do que seria lá para frente, mas já dava indício do que poderia ser. A gente tem como líder o Plínio Salgado, e eles tinham um costume de usar camisas verdes, assim como lá na Itália tinha os camisas negras do Benedito Mussolini. E aqui eles também tinham o símbolo, que era esse daqui, que é o símbolo do somatório. E eles também faziam, né, uso de uma frase, de uma palavra que era Anauê, que significa aí do tupi, somos todos irmãos. E aí, dando aquela mesma ideia do fecho que eu já te contei lá atrás, e eles estão bastante representativos dentro desse momento da história. É um grupo que faz a manipulação ideológica desses símbolos justamente para cooptar pessoas para dentro desse grupo aqui. Vou deixar esse cartaz aqui para a gente dar uma analisada. Você tem esse soldado, a bandeira negra tremulando ao fundo, e está escrito aí: a força do integralismo, não há nacionalismo. Ou seja, é de um autor desconhecido, não há bem uma data definida. Diz aí: o Brasil precisa de você, fora integralismo, não há nacionalismo. Ação brasileira do Brasil, esse cartaz como se fosse aí dos usos desses instrumentos de propaganda do Plínio Salgado.
Eles querem sim participar desses processos eleitorais, porque pela Constituição que vai sair agora, de Getúlio Vargas de 32, havia uma previsão, né, de votação. Mas como a gente sabe, essa Constituição não sai em 32, acaba tendo uma série de conflitos, e essa Constituição só se consolida em 34. Em 34, quando ela sai, há uma previsão em 38 para o processo eleitoral, sendo Getúlio Vargas indicado presidente da República de maneira indireta. E o fascismo, ele acaba sendo contaminado pelas ideias nazistas aqui no Brasil, principalmente com a ideia do antissemitismo. Então começa a haver pequenas perseguições a grupos judeus aqui no Brasil, e isso acaba aí mostrando esse cunho mais ditatorial e mais, né, extremo e violento que esses grupos iriam demonstrar não só aqui no Brasil, mas como no cenário internacional. Outra questão que é bastante emblemática e ficou no imaginário brasileiro é a sua frase de efeito: Deus, pátria e família. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento, e é nessa hora que eu falo da importância do historiador. Que se tivesse um historiador ali do lado, com certeza não teria utilizado essa frase, porque isso ficou no inconsciente brasileiro e é justamente ligado às frases do fascismo e desse integralismo aqui brasileiro. E não pense vocês que esse movimento não teve grande representação aqui dentro. Calcula-se pelos historiadores, né, por nós historiadores, que esse número varia aí entre 100 a 200 mil pessoas cadastradas dentro desse grupo. Passado o integralismo, agora eu vou falar sobre a influência do comunismo dentro do Brasil. Nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, ANL, aí tendo como líder o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes esteve envolvido no movimento tenentista, que eu já contei na aula passada. Ele é a cabeça pensante da grande intentona comunista, um movimento que andou mais de 25 mil quilômetros dentro do Brasil, pregando as ideias comunistas no Brasil, né? Então, a nacionalização, o fim de Estado, a divisão igualitária, a questão do proletariado no poder, né? A questão da ditadura do proletariado e todas aquelas vertentes marxistas já conhecidas. Uma coisa que a ANL lutava era pelo não pagamento da dívida externa do Brasil, feita lá na oligarquia. Então, ela era contra esse pagamento, que acabava chamando vários setores mais populares da nossa sociedade a participar dele, já que havia uma ilusão de que se não pagasse isso, os impostos iriam diminuir e isso iria ali, né, rapidamente, como se diz, impactar no salário do trabalhador. Esse movimento da ANL, ele ganhou bastante força dentro do Brasil, principalmente nas camadas populares, o que acabou chamando a atenção do governo e colocando esse movimento na clandestinidade. Foram fechadas várias sedes desse partido, já que ele tinha uma ligação direta com a União Soviética através dos seus cominter, né, das suas intertonas comunistas, das suas internacionais comunistas. Então, o governo via daquilo ali uma maneira, né, de abafar esse clamor comunista dentro do Brasil, já que você tinha ali Joseph Stalin no poder, o que dava também um certo temor a essas comunidades internacionais. Outra questão interessante aqui é que o comunismo, ele se opõe ao integralismo, já que dentro do próprio cenário internacional você vai ter uma oposição da União Soviética, a Alemanha nazista e a Itália. E tentando combater essas duas forças que estavam aqui, né, são forças antagônicas, mas que ambas são contra o governo vigente. É feito pelo Congresso Nacional em 1935 a Lei de Segurança Nacional. E é aí que o Partido Comunista vai ser colocado na ilegalidade. Em 1935, a gente tem o levante dos comunistas no Brasil, o que coloca o Brasil no estado de sítio nessa declaração. Isso vai até 37 e é por conta desse contexto que Vargas vai perdurar mais ainda no poder. Além disso, foi criado um Comitê Nacional de Repressão ao Comunismo, a qual tentava investigar o envolvimento de funcionários públicos ou cargos de alto escalão do governo que pudessem estar envolvidos dentro dessa questão aí do comunismo. Nesse momento, ia se aproximando as eleições, ali em 38, estamos no ano de 37, vários partidos já estavam organizando quem seriam os seus candidatos. O Partido Constitucionalista estava indicando Armando de Sales Oliveira,
Vargas tinha indicado um candidato chamado José Américo de Almeida e A e B, os integralistas, haviam lançado o seu líder Plínio Salgado. Então havia uma falsa sensação que haveria um processo democrático, que a Constituição iria assegurar essas novas eleições, porém Vargas já estava demonstrando através de várias intervenções que ele estava fazendo que não era bem isso que iria acontecer. E nesse mesmo ano, o capitão ali do Getúlio Vargas, o Olímpio Mourão Filho, vazou à imprensa um documento que dizia que o Brasil possivelmente estaria na rota de uma invasão comunista. Não só possivelmente, como havia todos os indícios que isso iria acontecer. Getúlio Vargas decreta ali o estado de sítio, colocando o chamado Plano Collor em rota. Esse plano, na verdade, era nada mais, nada menos do que um documento forjado pela a inteligência brasileira, que nem existia até aquele momento e passa a existir logo após esse vazamento dessa informação. E aí, Getúlio Vargas diz que vai proteger o Brasil da invasão comunista. Assim, em 1º de outubro de 37, naquela manhã, acordamos com esse noticiário aqui deste jornal. As instruções do Cominter para a ação dos seus agentes contra o Brasil, o temeroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior e pelo Exército Brasileiro. E nesse passar, no dia 10 de novembro de 37, Vargas lança o início do que ficou conhecido como o Estado Novo. Ainda falando sobre os vários grupos ideológicos no Brasil, não poderia deixar de citar para vocês aqui, em particular, um grupo bastante estranho, como se todos os outros também não fossem, né? Que é aí sobre a influência desse contexto do nazifascismo. A gente vai ter como líder um senhor chamado Arlindo Veiga dos Santos, que ele vai exaltar publicamente o regime autoritário de Benedito Mussolini e junto com isso ele vai trazer aí a exaltação a Adolfo Hitler. E ele também traz como lema, assim como moldes integralistas trouxeram, Deus, pátria, raça e família, colocando a ideia da raça também aí já dando esse tom mais eugênico a esse discurso. A esse movimento, nós vamos ter a Frente Negra Brasileira, que vai tentar aí combater essas ideias que estão aqui a surgir no Brasil. A Frente Negra Brasileira se inspira nos boinas verdes de Benedito Mussolini e cria uma força miliciana frente a isso tudo. Quando a gente fala milícia, gente, não são militares ou polícia que se desvirtuam. Milícia é um poder paralelo fora do Estado. É um exército, né, que não age em favor e nem a mando do Estado, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Que eles vão pedir uma audiência pública com o presidente da República, no caso Getúlio Vargas, e algumas dessas reivindicações são aí publicadas em um jornal, e eu vou passar alguma delas aqui para vocês. Tá aí passando para vocês A Voz da Raça, o preconceito da cor no Brasil, só não somos negros e podemos sentir. Tá aí falando sobre eles. Em 16 de setembro de 31, na cidade de São Paulo, foi criada então a FNB. Essas entidades elas vão se expandir bastante em grupos anônimos, com vários estados, Rio de Janeiro, Minas, e essa frente desenvolveu um trabalho socioeducativo e cultural, principalmente nas escolas, teatro, times de futebol, departamentos jurídicos de área, e também esse periódico que era chamado A Voz da Raça, que está passando aí, que vocês estão vendo. Esse movimento negro havia escolhido desde os anos de 1920 o ícone da Mãe Preta, cujo movimento foi inaugurado em São Paulo, e somente em 1955 como parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. E é importante ressaltar, gente, que não existia somente esse grupo, a Frente Negra Brasileira, mas existiam outros grupos, entre eles a gente pode destacar o Clube Negro de Cultura Social, criado em 32, a Frente Negra Socialista, também do mesmo ano. Ambas estão localizados em São Paulo e um outro movimento no Rio de Janeiro que é chamado Flor de Abacate. A Legião Negra, de 1934, em Minas Gerais, e em Salvador, criado a Sociedade Henrique Dias. E aqui a gente encerra a parte do governo constitucionalista do Getúlio Vargas, que vai aí, né, dar a abertura para a entrada do Estado Novo. E o tema da nossa próxima aula é Estado Novo.
Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu comentário, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e deixar o seu joinha para que mais vídeos possam vir para o canal. Até mais!